E eu queria trazer, então, esse tema sobre o tratamento natural, e eu gostaria que a Nayara nos auxiliasse nessa primeira parte, que traz uma história, então, uma experiência em que Ellen White passou em sua época e que ilustrará um pouco para nós as questões também. Vamos, então, acompanhar na tela. Então, uma cura quente e fria. Quando Ellen White morava na Austrália, no final da década de 1890, uma enfermeira do sanatório de Battle Creek chamada Sarah McIntyre morou com ela. Por não haver hospitais próximos, Sarah visitava os vizinhos que estavam doentes, que precisavam de cuidados médicos. Muitas pessoas não sabiam o que fazer para ajudar alguém que estava doente e muitas vezes acabavam fazendo algo que tornava as coisas piores. Uma das primeiras pessoas a precisar da ajuda de Sarah foi um garoto de 9 anos chamado Willie. Quando ela chegou na casa do menino, ele estava com febre alta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Agora, me conte o que aconteceu? A enfermeira Sarah perguntou à tia de Willie que cuidava dele. Uma semana atrás, a tia explicou. Ele caiu num buraco onde haviam jogado garrafas. Então, ela pergunta, né? Agora me conte o que aconteceu. A enfermeira Sarah perguntou à tia de Willie que cuidava dele. Uma semana atrás, a tia explicou. Ele caiu num buraco onde haviam jogado garrafas quebradas e ele cortou seu tornozelo uns 3 centímetros e até a ponto de ver o osso. A mãe de Willie havia esfregado banha de porco, colocado um pedaço de toicinho sobre a ferida e coberto com um pano, mas o sofrimento continuou a piorar. O ferimento, então, continuou a piorar, né? E agora, continuando, vamos ver se vai ser possível a leitura da continuação. O pai de Willie o levou ao médico que ficava bem distante. O médico limpou o ferimento e deu a Willie um remédio. Esse médico disse ao pai de Willie para aplicar cataplasma, uma papa medicamentosa, de pão e leite sobre o ferimento de tempos em tempos. A família de Willie não sabia como fazer o cataplasma, mas eles fizeram o melhor que podiam. Eles usaram leite frio para encharcar o pão e o colocaram sobre o tornozelo de Willie. Isso não ajudou em nada e eles temeram que o médico teria de amputar a perna dele. Sarah olhou para a perna e disse: o sangue está contaminado e é um caso grave. Coloque o caldeirão para ferver a água imediatamente. Farei o possível para salvar a perna. Ela disse que usaria compressas de flanela molhada, quente e frias, chamadas fomentações, e então cobriria o tornozelo com cataplasma de carvão vegetal. Este tratamento devia drenar a sujeira, baixar a febre de Willie e ajudar o sangue saudável a circular no pé machucado. Sarah fez esse tratamento várias vezes por dia. Numa das vezes, quando Sarah removeu o cataplasma de carvão, um pedaço de vidro do tamanho de um grão de trigo estava em cima do machucado. O ferimento de Willie começou a sarar e os tratamentos foram feitos com menos frequência. 10 dias depois, Willie foi capaz de contar a seus admirados vizinhos a história da maravilhosa cura, utilizando apenas água quente e fria e carvão. Muito obrigado. Então, aqui nós encontramos essa maravilhosa história. Por fim, ainda teve que ser removido, né? Como foi dito aí, um pedaço de vidro que estava ainda lá dentro. E nós encontramos aqui uma preciosa lição que, ao mesmo tempo,
uma singeleza que há no tratamento natural, a necessidade de prontidão para a resolução do problema e, de fato, é determinante a constância, a frequência, insistir naquilo. Gostaria de contar com mais pessoas ajudando na leitura. Vamos ver agora algumas mensagens de Ellen White sobre o assunto. Vou pedir primeiramente à irmã Lia, então, nos ajudar com o próximo texto que vou colocar em tela. Os irmãos me avisem qualquer problema. Pode começar? Pode. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, higiene, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, estes remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Quinto Testemunho para a Igreja, 443. Está também no Segundo Testemunho Seleto Mundial, página 142. Obrigado. Então, nós vemos apenas um modo, uma prática da arte de curar é aprovada pelo céu. Encontramos aí que os remédios de Deus são simples e são os simples agentes da natureza, não sobrecarregarão o organismo, e aí envolve uma série de coisas em nossa vida. A aplicação, então, desses remédios na vida diária, prática nossa. Me recordo aqui da leitura que encontramos, leitura bíblica, na terceira carta de João, o apóstolo, no capítulo 1, verso 2, ele diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, quando nós lemos esse texto, vemos que a preocupação da religião verdadeira é com o ser por inteiro. A preocupação envolve a parte física, a parte mental, envolve a parte mais espiritual, diretamente falando. Vemos que, nesses casos, uma coisa influencia a outra, e devemos, então, estar atentos à integralidade do ser humano e não dividir em partes e só resolver uma parte, mas sim ter a preocupação por completo. No texto seguinte, vou pedir para o irmão Cláudio nos ajudar. É a continuação direta, então, do texto anterior. Vou passar aqui para o Davi ler aqui para mim. Perfeito. Satanás é o causador da doença e o médico está batalhando contra sua obra e poder. A enfermidade da mente reina por toda parte. 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo homem têm aí seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja, como gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado mina por vezes a constituição e desequilibra a mente. Há também doutrinas errôneas como a de um inferno eternamente a arder e o tormento perpétuo dos ímpios.
as quais, por darem uma visão exagerada e torcida do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre espíritos sensíveis. Os infiéis têm aproveitado ao máximo esses casos infelizes, atribuindo a loucura à religião. Isto, porém, a grosseria difamação a qual deverão enfrentar afinal. A religião de Cristo, bem longe de causar loucura, é um de seus mais eficazes remédios. É poderoso, calmante e nervoso. Obrigado. Que maravilhoso, né? Nós termos o privilégio de termos essas orientações provindas da sabedoria divina. Encontramos que, de fato, algo que há mais de 100 anos atrás não era algo comum a ser dito, algo revolucionário para a sua época, foi declarado por Ellen White. Hoje, já os médicos têm reconhecido a influência da mente, muito mais, e aqui confirma aquilo que estávamos comentando, da necessidade de cuidar da nossa mente. Uma vez que a base, o fundamento, a origem, então, de muitas doenças se encontra aí. É importante nós sabermos também do aspecto das forças malignas em atuação também, e o médico, então, está trabalhando, está batalhando, aqui diz, contra a sua obra e poder, contra a obra e poder do inimigo. E aí vemos que, de fato, a questão de até mesmo doutrinas errôneas terem desviado pessoas da fé verdadeira e da paz com Deus. Não podemos minimizar esses fatos. Encontramos também o fato de que a religião de Cristo, ela, na realidade, é um poderoso calmante nervoso. Aquele que aprendeu das páginas bíblicas a verdade sobre Deus encontrará confiança ao depositar suas ansiedades, suas culpas, seus pecados diante de um Salvador todo completo para eliminar todo o mal, toda tristeza e trazer uma redenção completa. Já hoje ele pode nos dar a certeza do livramento da culpa do pecado, promete-nos guiar nessa trajetória ainda neste mundo de pecado para nos livrar do poder do pecado em nossa vida e, por fim, removerá qualquer resquício do mal neste mundo. Ciência do Bom Viver, na página 127, diz que a única esperança de coisas melhores está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então, se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Então, o nosso próprio organismo, ele deve, então, eliminar as impurezas, regenerar nosso corpo. No entanto, podemos fazer um papel aí de auxílio, como foi dito. Na continuação, é dito que ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. O uso dos remédios
naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar, construir, é gradual e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências, mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Então, mais uma vez aqui encontramos uma série de recomendações, a necessidade de um conhecimento prático por parte de cada pessoa, não depender apenas de especialistas, compreender os princípios que envolvem o tratamento de um doente. E aqui diz que requer cuidado, esforço, muitas vezes, o uso dos remédios naturais é algo mais vagaroso que então envolve a construção gradual. Portanto, aqui diz, por fim, que se houver a paciência, o cuidado necessário, a natureza fará o seu trabalho, ela não sendo estorvada, ela fará muito bem o seu trabalho. Antes de irmos para o próximo texto, gostaria de, então, ressaltar mais uma vez que aqui nós estamos trazendo um resumo desses textos. Todos devem buscar o aprofundamento de cada passagem, em especial do Ciência do Bom Viver, vários conselhos mais específicos serão encontrados lá. E no Conselho sobre Saúde e outros livros. E aqui estamos aprendendo alguns princípios gerais. Gostaria de chamar mais uma vez o Davi para fazer mais leituras para nós. Bem pouca é a atenção dada em geral à conservação da saúde. É incomparavelmente melhor evitar a doença do que saber tratá-la uma vez contraída. Alguns têm se sentido na liberdade de criticar e pôr em dúvida os princípios da reforma de saúde, achando defeito neles, embora pouco conheçam por experiência. Houve quem alegasse que não tenha seguido os princípios da reforma de saúde, tais como os defendo em meus escritos. Posso, entretanto, dizer que tenho sido fiel a essa reforma. Os membros da minha família sabem que isso é verdade. Então, vemos aí as dificuldades, né? Com alguns casos de pessoas levianas trazendo uma noção de que Ellen White falava uma coisa, mas fazia outra. Muitos que criticam também os métodos naturais, mas porque nunca colocaram em prática, nunca souberam por experiência. E temos aí, então, claro, um enfoque, mais uma vez, que pode parecer óbvio em nossos dias, sobre a prevenção, mas, mais uma vez, era algo que não era óbvio nos dias em que foi escrito. Então, aqueles que deram ouvidos a esses conselhos inspirados, desde o século XIX, as famílias que leram esses livros foram beneficiadas. O valor desses escritos só a eternidade revelará. Quão profundo foi tudo isso. Então, nós vemos aqui que realmente é necessário termos em mente hoje que nas boas práticas, então, encontradas nesses escritos, Ellen White era fiel. Há muitos que até mesmo na questão da alimentação cárnea procuram colocar em dúvida o abandono por parte de Ellen White. Esses não viram seu próprio
testemunho de como foi uma luta árdua para haver o abandono, mas houve com prontidão. Vamos mais adiante, eu gostaria de ver se meu pai poderia auxiliar agora na leitura também deste próximo texto. Então vamos lá, com a graça de Deus, né? Em nome de Jesus. Depois de ver tanto dano causado pela administração de drogas, não as posso usar, nem posso testificar em seu favor. Tem de ser fiel à luz que me foi proporcionada pelo Senhor. O tratamento que ministrávamos quando se fundou a clínica exigia trabalho sério para combater a doença. Não usávamos preparado de drogas, seguíamos métodos naturais. Essa obra foi abençoada por Deus. Foi um trabalho em que o instrumento humano pôde cooperar com Deus na salvação de vidas. Não deve ser introduzido no organismo humano, né, coisa alguma que deixe atrás de si um efeito danoso. Segundo Mensagem Escolhida 293. Então, encontramos aí a confirmação que na obra pioneira adventista, as instituições de saúde foram fundadas com este propósito, com este objetivo em mente, e Ellen White fala da sua própria experiência e fala da experiência da igreja, então, em rejeitar as drogas, então. Aqui na leitura anterior, que foi vista, então nós encontramos a questão de que ela apela às pessoas a verem a fidelidade dela no estudo. Também é dito dos críticos que haviam, mesmo internamente, isso nós encontramos em seus escritos, e, portanto, essa influência nefasta, infelizmente, com o decorrer do tempo, se tornou majoritária e as coisas mudaram. Aqui também, no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 288, é dito que há ervas comuns que podem ser usadas para a restauração dos doentes e cujo efeito sobre o organismo é muito diferente do efeito das drogas que intoxicam o sangue e põem em perigo a vida. E na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Então, a água é algo destacado diversas vezes em seus escritos. Aqui nos chama a atenção a parte, então, fitoterápica que pode ser buscada, ervas, então, que trarão alívio de certas dores de maneira natural e também até mesmo auxiliando na cura de alguma enfermidade. E elas, então, não trazendo intoxicação para o sangue. Para finalizar, temos esse texto, agora do Mensagens Escolhidas, volume 3, página 280, foi escrito em 1863, no início, portanto, da reforma de saúde da luz que veio. E é interessante as considerações gerais que são nos dadas aqui. Vi que quando sobrecarregamos nossas forças, trabalhamos demais e nos cansamos muito, nós ficamos resfriados e nessas ocasiões corremos o perigo de que as doenças tomem uma forma perigosa. Não devemos confiar o cuidado de nós mesmos a Deus para que Ele zele e cuide daquilo que Ele nos encarregou de vigiar e cuidar. Não é seguro, nem agrada a Deus que violemos as leis da saúde, pedindo então que Ele cuide de nossa saúde e nos livre de doenças, quando estamos vivendo diretamente ao contrário de nossas orações.
Temos, porém, o dever de falar e de batalhar contra a intemperança de toda espécie. Intemperança no trabalho, no comer, no beber e no uso de medicamentos, indicando-lhes, então, o grande remédio de Deus, água pura para doenças, para a saúde, para a limpeza e como regalo. Deus seja louvado, então. Vemos mais uma vez aqui as orientações, inclusive a intemperança não só no comer, no beber, no uso de medicamentos tóxicos, mas também até no trabalhar em demasia, em excesso, o não haver o descanso, o dormir adequado, tudo isso nos deixa numa condição propícia para que as doenças tomem uma forma mais perigosa sobre nós. Que diante dessa mensagem, cada um de nós se sinta inspirado para pesquisar melhor e fazer uso dos métodos naturais para benefício da saúde própria, da família, dos semelhantes, próximos e também da igreja. É esse o meu desejo de oração. Amém.